Olá pessoal, tudo bem? E aí, estamos para mais uma aulinha, né? Espero que todos sejam bem, que sua família, vocês estejam em seus lares, se resguardando, né? Que hoje, para nós, nesse momento, o mais importante é a nossa saúde, né? Então pessoal, nós vamos hoje trabalhar com a parte, né, da sequência aos nossos estudos da semana passada, em relação às equações diferenciais. Em específico, nós vamos trabalhar com as diferenciais exatas, tá? O diferencial exata. Como que nós vamos trabalhar isso daí? E o que nós vamos precisar para entender ou compreender esse conceito? Na verdade, pessoal, o que nós vamos precisar aqui agora são conceitos simples que vocês, né, já estudaram. Eu sempre estou reforçando, vocês já estudaram em cálculo 2, cálculo 1, né, que são os conceitos de derivadas, de integral. Nesse conteúdo em específico, pessoal, nós vamos recordar um conceito estudado no cálculo 2, quando nós estudamos lá, ou vocês estudaram, a parte de gradientes, né, de vetor gradiente, que você tinha um gradiente e você queria saber se o vetor... se um vetor indicado era gradiente, e para isso você trabalhava ou você executava alguns cálculos que envolviam tanto derivada como a integral. Tá? Então, o que eu vou estar falando para vocês aqui não vai ser novidade, vai ser bem simples os conceitos que nós precisamos. O que vai precisar, na verdade, é aqueles detalhezinhos, aquelas aplicações, aquelas propriedades de derivada e também de integral que vocês já estudaram aí nas disciplinas anteriores ao cálculo 3, beleza? Então, pessoal, de forma bem sucinta e rápida, como é que eu posso, né, pensar numa diferencial exata? Quando você pensa que uma diferencial ou que uma equação é exata, é porque você está dizendo que essa equação possui uma raiz, né? Vamos dizer assim. A diferencial exata também não é diferente nesse conceito. Quando você pensa que uma diferencial é exata, quer dizer o quê? Que você tem uma função, ou que você pode determinar uma função, que a hora que você aplicar a diferencial nela, seja em relação a x, em relação a y, e você trabalhar ela comutamente, você vai ter que uma equação ou a equação proposta é verdadeira. Então, como é que seria a notação de uma diferencial exata? Então, pessoal, uma diferencial exata, ela vai aparecer ou ela vai estar indicada nesse modelo matemático que está aparecendo para vocês aí. Ou seja, você vai ter uma função, ó, esse coeficiente da diferencial de x é a derivada em relação a x, e esse coeficiente da diferencial de y é a derivada em relação a y. Por que eu estou falando que vocês em algum momento já estudou, não com a nomenclatura de diferencial exata, mas vocês trabalharam lá no ensino, no cálculo 2, uma coisa chamada diferencial total. E o que era diferencial total? Era a derivada de uma função em relação a x, vezes a sua variação, ou ΔX, ou dx, né? Mais a derivada em relação a y vezes a sua variação de y, se fosse com 3 variáveis, mais a derivada em relação a z vezes a sua variação de z. No nosso caso, nós vamos trabalhar com a diferencial exata em relação a duas variáveis. Por que duas? Porque nós vamos ter uma variável dependente e uma variável independente. No nosso caso, só lembrando, quem é a variável dependente? É o y. Por quê? Porque o y depende de x. E o x logo passa a ser a nossa variável independente. Então, se você conseguir enxergar no modelo matemático uma equação nessa forma aqui, você quer dizer que você pode tentar provar que ela é uma diferencial exata. Tá? E como é que eu posso verificar, então, se eu tenho um modelo, eu consegui enxergar esse modelo matemático, essa representação matemática, e eu quero saber se ela é uma diferencial exata? Então, vamos seguir, pessoal. Vamos pegar um exemplo. Veja só. Eu tenho aqui y² mais 2x mais 4, d de x, mais 2xy mais 4y menos 5, d de y igual a zero. Bom, partindo do pressuposto, ela está caminhando para ser uma diferencial exata. Veja, eu tenho alguém multiplicado por d de x e alguém multiplicado por d de y, e essa soma é igual a zero. Agora, não quer dizer que isso aqui seja uma diferencial exata. Ela pode ser uma diferencial, mas não vai ser exata.
E aí como é que eu posso determinar se ela é diferencial exata? É bem simples. Vamos buscar o conceito, pessoal, lá no que nós estudamos no cálculo 2. Por exemplo, nós vimos, ou vocês viram em cálculo 2, que se você tem uma função de duas variáveis, se você derivar ela em relação a x e depois em relação a y, ou você derivar primeiro em relação a y e depois em relação a x, quer dizer o quê? Quer dizer que o resultado vai ser o mesmo. Então, se eu estou dizendo, ou se eu quero afirmar que essa diferencial é exata, quer dizer o quê? Que essa parte aqui, ó, y² mais 2x mais 4, esse cara aqui eu vou chamar de quem? De m de xy. E esse cara, para nós, se ela for uma diferencial exata, ela é a derivada parcial de uma função que eu não conheço, tá? De uma função que eu não conheço, em relação a x. Da mesma forma, o 2xy mais 4y menos 5, se ela for uma diferencial exata, esse cara aqui é uma derivada de uma função que é a mesma função que eu usei para derivar em relação a x, só que é derivada em relação a y. Então, por isso que eu coloquei para vocês que você tem o m de x é a derivada parcial em relação a x, e o n de xy é a derivada parcial em relação a y. Se isso aqui, essa derivada parcial e essa derivada parcial corresponde a uma mesma função, então essa diferencial aqui é exata. Então vamos partir, agora vamos começar a provar, ou primeiro verificar se ela é exata. Se ela for exata, aí nós vamos propor a solução para essa diferencial. Na aula passada nós tínhamos a diferencial, nós tínhamos uma função e nós verificávamos se ela era a solução. Agora nós temos o contrário, nós temos uma diferencial e nós queremos saber qual é a função que pode identificar essa diferencial exata. Beleza? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, para você verificar se a diferencial é exata, olha só, esse cara aqui é a derivada em relação a x, o m, e o n é a derivada em relação a y. Então, retomando, no cálculo 2 nós vimos que se você tem uma função de duas variáveis, você derivou ela em relação a x e depois a y, tem que ser igual a você derivar primeiro em relação a y e depois a x. Então, você vai fazer exatamente isso aqui. Ó. Você vai derivar o m, o m já é a derivada, tá? O m já é a derivada em relação a x, você vai derivar em relação a y. O n já é a derivada em relação a y, você vai derivar em relação a x. Se essas duas forem iguais, quer dizer que essa diferencial é exata. Aqui, pessoal, eu só enumerei, tá? Primeiro, segundo, porque vocês vão ver que a gente vai seguir uma linha de raciocínio. Aquela famosinha receita de bolo que a gente sempre brinca nas nossas aulas de cálculo, tá? Então, em vez de eu chamar de m e de n, agora eu vou chamar de 1 e 2, tudo bem? Então, ó, eu vou derivar 1, que é m, em relação a y, e vou derivar 2, que é n, em relação a x. Então, eu vou calcular essas derivadas. Vamos lá, pessoal. Então, agora, pessoal, é nós verificarmos, né, se realmente essa diferencial ou essa equação diferencial, se ela é exata. Então, veja só, primeira coisa, então eu vou pegar e vou derivar o m, que eu chamei de 1, em relação a y. Então, ó, o 1 é essa daqui, y² mais 2x mais 4, tá lá em cima, derivando ela em relação a y. Então, derivando em relação a y, y² em relação a y dá 2y, 2x vai dar 0, 4 vai dar 0. Fazendo a mesma coisa, derivando 2 em relação a x. Então, vai ficar quem? Derivado de 2xy em relação a x, vai dar 2y. De 4y é 0 em relação a x, de menos 5 também é 0. Olha, as duas são iguais. Então, se elas são iguais, elas satisfazem essa condição. Então, essa equação diferencial, ela é exata. Agora, se não fosse exata, como é que eu iria fazer? A gente vai ver mais para frente como a gente poderia resolver isso aí. A princípio, nós vamos trabalhar nessa aula. Ela é exata? É. Então, vamos propor a solução. Ela não é exata? Então, nós vamos parar. Aí, quando a gente entrar nos outros tópicos, tá, que a gente vai ver sobre diferencial, aí a gente vai tratar isso aí. Tudo bem? Beleza? Vamos seguir? Então, beleza. Já provei que ela é exata. Então, agora eu vou para o segundo passo. O que eu vou fazer no segundo passo, pessoal? No segundo passo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou integrar 1, vou integrar 1 em relação a x. Então, eu vou integrar essa equação em relação a x. Então, integrando isso aqui em relação a x, vai dar quem, pessoal? Vai dar
x vai dar y quadrado, ó, y quadrado x, integral de 2x em relação a x vai dar x ao quadrado sobre 2, simplifica por 2, mais 4x, e eu teria que colocar uma constante, né? Como a minha constante pode ser qualquer coisa que não seja x, inclusive y, então eu vou representar por g de y. Esse g de y aqui pode ser uma constante, um 2, um 3, mas ela também pode depender de y, tudo bem? Ah, mas por que apareceu esse f de x e y aqui? Porque, na verdade, eu não peguei uma função f de x, y e derivei e chegou nisso aqui? Então, quando eu integrar, eu vou chegar na minha função f de x, y. Beleza? Então, essa aqui é a nossa terceira equação. Beleza, encontrei a terceira equação. O que eu vou fazer? Então, agora eu vou para o terceiro passo. O que eu vou fazer no terceiro passo? Veja, pessoal, que é bem tranquilo que nós vamos ter que fazer. É seguir esses passos, ou como eu sempre brinco com vocês, a nossa receita de bolo, vocês não tem como errar. Porque o máximo que vocês vão ter que fazer é aplicar as propriedades de derivada e integral que vocês já estudaram nas disciplinas anteriores. Então, o terceiro passo eu vou fazer o que, pessoal? No terceiro passo eu vou derivar 3 em relação a y. Então, eu vou derivar 3. Quem que é 3, pessoal? 3 é essa daqui, ó. Então, eu vou derivar ela em relação a y. Quando eu derivar 3 em relação a y, o que vai dar, pessoal? Derivando y quadrado x em relação a y, dá 2yx. Derivando x quadrado em relação a y, dá 0. Derivando 4x em relação a y, dá 0. Derivando g de y em relação a y. Como eu não conheço g de y, eu deixei indicado g' de y. Tudo bem? Então, o terceiro passo é derivar 3, a equação 3, em relação a y. Então, essa aqui vai ser a nossa quarta equação. Beleza. Agora, qual é o problema? Veja, pessoal, que aqui no segundo passo nós já começamos a definir a nossa função. Mas ainda falta descobrir quem é esse g de y. Então, nós vamos descobrir ela. Então, quando nós derivamos, nós chegamos em quem? Em g'. Não é isso? Pessoal, agora, quem é a derivada lá na nossa equação diferencial? Quem é a derivada da nossa equação diferencial em relação a y? Não é essa equação que está aqui em cima, pessoal? Essa parte aqui, ou a equação 2, não é a derivada dessa função em relação a y? Então, em algum momento, o que eu posso afirmar? Que a equação 2 tem que ser igual à equação 4. Então, o quarto passo, pessoal, é exatamente fazer isso. Igualar a quarta equação com a segunda. Então, só para a gente recordar, eu vou colocar aqui, ó, a segunda equação está ali. Estava lá na nossa diferencial exata. E a quarta equação nós acabamos de definir. Quando você iguala essas duas e simplifica o que for possível, o que é que sobra, pessoal? Sobrou g' de y, que é igual a 4y menos 5. Pessoal, eu chamei isso aqui da equação 5. Eu estou enumerando para a gente ter uma linha de raciocínio. Lembra que olha só, vou voltar aqui um pouquinho, hein? Ó, olha aqui, lembra que o nosso problema não era descobrir quem que era esse g de y? Uai, se eu já cheguei aqui, se eu já isolei o g' de y, como é que eu faço para encontrar o g de y a partir do g' de y? Basta eu fazer o que, pessoal? Basta eu agora integrar a equação 5. Então, o nosso quinto passo nada mais é do que o quê? Integrar a equação 5 que eu encontrei em relação a y. Como é que eu vou integrar isso aí? Então, pessoal, integrando em relação a y, a quinta equação, o que nós vamos encontrar? E aí, o que eu falei para vocês? O que nós precisamos para resolver isso aqui? Nós precisamos simplesmente utilizar os conceitos das derivadas integrais. Tá? O princípio da equação diferencial exata, nós só vamos trabalhar com esses conceitos da integral e da derivada. Todas as propriedades que envolvem tanto integral como derivada. Então, integrando a 5, a equação 5, pessoal. Então, integrando g' de y, olha só o que vai acontecer. Não vai dar isso aqui? Então, quando você integrar g' de y, o que você vai ter? Você não vai ter esse valor aqui, que é o próprio g de y. Tá? Então, integrando g' de y, você tem 2y² menos 5y mais c. Ó, 4y, integrando em relação a y, 4y² sobre 2, simplifica, menos 5y mais c. Integrando g' de y, eu vou ter g de y, não é isso? E aí, lembra que esse cara aqui não é o g de y?
E lá na nossa equação 3 não estava faltando o g de y? Então, qual vai ser o nosso sexto e último passo, pessoal? É substituir a sexta equação lá na nossa terceira equação. Não é isso? E quem que era, pessoal? Quem que era a nossa terceira equação? A nossa terceira equação era essa daqui, ó. Era y quadrado, x mais x quadrado mais 4x mais g de y. Que vale quanto g de y, pessoal? 2y quadrado menos 5y mais c. Então, só resolvendo isso aqui, olha só como é que ficou. Ficou y quadrado x mais x quadrado mais 4x mais 2y quadrado menos 5y mais c. Então, eu estou falando para você o seguinte, que essa função aqui, ela é a solução daquela equação diferencial. Como é que eu posso provar isso aí? Olha só, pessoal, vamos pegar aqui. Essa primeira aqui, ó, essa parte que está multiplicando d de x, não é a nossa primeira equação, o m, que é a derivada em relação a x? Deriva isso aqui para nós em relação a x, pessoal. Deriva essa equação aqui, ó. Derivando em relação a x, y quadrado x em relação a x, y quadrado. X quadrado em relação a x, 2x. 4x em relação a x, 4. 2y quadrado menos 5y mais c em relação a x dá zero. Tá aqui. Agora, essa segunda parte, que é a segunda equação que nós nomeamos lá, ou n, ela não é derivada em relação a y. Então, veja, derivando em relação a y aqui, pessoal, como é que vai ficar? Y quadrado x vai dar 2yx. Tá aqui? Derivando x quadrado dá zero, 4x dá zero. Derivando 2y quadrado em relação a y dá 4y, menos a derivada de 5y, que é 5. Então, veja, provado então que essa equação aqui, ó, essa função é a solução daquela equação diferencial. Então, eu posso novamente reafirmar que essa diferencial aqui é uma diferencial exata. Viu aí que é tranquilo, pessoal? Então, o que nós precisamos? Precisamos recordar esses conceitos de derivada de integral. Então, os conceitos de derivadas de integral, aqueles conceitos de propriedades de potência, né? Quando você trabalha com arcos trigonométricos, então tudo isso aí, pessoal, é a base para você trabalhar com equações diferenciais. Vamos ver outro exemplo aí? Olha só, quero saber se essa equação aí é uma diferencial exata. Mas aí alguém fala assim, mas não tem nada a ver essa equação com aquele modelo que nós tínhamos antes, que era m, né, mxy d de x, mais quem, pessoal? Nxy d de y igual a zero. Bom, mas eu posso tentar organizar. Pessoal, posso tentar organizar isso aqui, não posso? Veja só, se eu multiplicar cruzado, esse d de x vai multiplicar todo esse fator, não vai? Ficaria x ao cubo mais x quadrado y cosseno de y d de y, que é igual menos isso daqui, né? Ó, menos 3x quadrado y menos xy quadrado menos e elevado a x, d de x. Mas para escrever a equação diferencial exata não tem que estar m de xy d de x mais n de xy d de y. Quer dizer, essa ordem não vai alterar porque é comutativa a soma, né? Mas olha, quando eu passar o termo que vai ficar aqui no segundo membro, pessoal, tudo isso aqui multiplicado por d de x, quando eu passar ele para o primeiro membro, eu não vou ter que trocar o sinal? Não vai inverter o sinal disso aqui tudo aqui dentro? Olha aqui, ó. Então tá aqui, d de x. Bom, a princípio tomou-se, né, vamos dizer assim, a cara de uma equação diferencial exata. Agora eu tenho que provar se ela é uma diferencial exata. Como é que eu posso, pessoal, verificar se ela é uma diferencial exata? Eu vou fazer aquela análise. Então, o primeiro passo, né? Aqui eu vou identificar essa parte aqui é o nosso m de x, que eu chamei de y, m de xy. A nossa segunda é o n de xy, que eu chamei de, que é 2. Essa é a derivada em relação a x e essa é a derivada em relação a y. Quero verificar, pessoal, se ela é uma diferencial exata. O que eu tenho que fazer? Bom, então, primeira coisa eu vou verificar. Para verificar, o que eu faço? Eu vou derivar m em relação a y, que tem que ser igual a derivada de n igual em relação a x. Aí eu só indiquei para trocar, né? Em vez de usar o m e o n, eu estou usando 1 e 2, para a gente usar aqueles passos mais adiante, né? Enumerando as equações. Quando nós pensamos nisso aí, pessoal, derivando 1 em relação a y, 3x quadrado y em relação a y, 3x quadrado.
xy ao quadrado em relação a y vai dar 2xy. Derivada de e elevado a x é quem, pessoal? É, em relação a y, é 0. Não é isso? Joia. Vamos olhar 2 agora. Derivando 2 em relação a x. Derivando x ao cubo em relação a x, dá 3x². Derivando x² y em relação a x, 2xy. Derivando cosseno de y em relação a x, isso aqui vai dar 0. Veja que as derivadas foram iguais. Então, se elas foram iguais, quer dizer que essa diferencial é uma diferencial exata. Então, agora eu posso caminhar, ou seja, eu posso partir para o segundo passo, como eu já sei que é diferencial exata. Segundo passo, eu faço o quê? Eu integro 1 em relação a x. Pessoal, integrando 1 em relação a x, como é que vai ficar? Então, vai ficar a integral dessa função, 3x² y mais xy² mais i elevado a x. Ó, 1 está aqui, em relação a x. Então, integrando isso aqui, pessoal, como é que vai ficar? Veja, se eu estou integrando alguém que foi derivado, que é a função f de xy, integrando 3x² y em relação a x, vai ficar 3x³ sobre 3, que eu posso simplificar, então x³ y, está aqui. Integrando xy² em relação a x, vai ficar x² sobre 2y², está aqui. Integrando e elevado a x, é o próprio e elevado a x. Integrando agora, quando eu integro uma função indefinidamente, eu não tenho que gerar uma constante, então eu coloquei aqui, ó, g de y, porque em relação a x, ela é uma constante, beleza? E essa eu vou chamar de 3. Joia. Agora, pessoal, vou para o terceiro passo. No terceiro passo, o exemplo como nós fizemos no exemplo anterior, o que nós temos que fazer? Derivar 3 em relação a y. Então, derivando essa equação aqui em relação a y, a equação 3, pessoal. Derivando 3x³ y em relação a y, vai dar quem? Vai dar x². Derivando meio de x² y². O 2 vai multiplicar, vai cancelar, vai ficar quem? x² y, não é? Derivando e elevado a x em relação a y, dá o que, pessoal? Dá 0. Derivando g de y em relação a y, dá g' de y. Tá aqui. Beleza? Tudo bem? Joia. Então, nós já temos a quarta equação. Mas o que eu preciso, pessoal? Eu preciso desse g de y aqui, ó. E bom, mas eu já consegui o g de y, g' de y aqui, não é isso? Esse g' de y aqui, pessoal, não é a integral do g de y? É isso? Bom, mas eu tenho que pensar o seguinte. Isso aqui não é a derivada da função f de xy em relação a y? Uai, então esse cara aqui tem que ser igual ao 2, porque o 2 também é a derivada dessa mesma função em relação a y. Então nós vamos para o quarto passo. O quarto passo é fazer o quê? Igualar a equação 4 com a equação 2. Então, só para a gente recordar, a equação 4 e 2 estão aqui. Vamos igualar as duas. Quando você iguala as duas, veja só, o que eu posso fazer, pessoal? Posso simplificar x² com x², x² y por x² y. O que sobrou? G' de y é igual a cosseno de y. Não foi isso? Tá ali. Beleza, mas lá na equação 3 eu preciso do g de y. Se eu tenho o g' de y, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso integrar. Então, eu vou integrar a equação 5, só que agora em relação a quem? Em relação a y. Integrando em relação a y, qual que é a integral, então? A integral de g' de y d de y é a integral de cosseno de y. Qual que é a integral de cosseno, pessoal? A integral de cosseno é seno de y. Seno de y mais uma constante. E essa é a nossa sexta equação. Então, eu já tenho o valor do g de y. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse valor e vou substituir aonde? Lá na terceira equação, que é o nosso sexto passo. Então, tá aí, ó. Substituir a sexta equação em 3. Quando eu substituo isso aí, pessoal, veja só como é que vai ficar. Substituindo, então, a minha terceira equação era essa. Estava lá atrás, nós já tínhamos olhado. E eu vou substituir. Então, substituindo, ficou quem? Ficou x² mais y mais meio de x² y mais e elevado a x mais seno de y. Pessoal, aqui era mais c, tá? Eu coloquei a igualdade, mais c. Mas se você quiser deixar a igualdade, não tem problema. Por quê?
Porque, na verdade, eu posso passar essa constante mais C para o segundo membro, né? E aí, mais constante ou menos constante vai dar uma constante. Mas aqui, ó, corrijam para mim, por favor. Aqui é mais C. Tudo bem? Então, olha só. Vamos verificar se realmente essa função aqui ela pode ser uma solução para aquela equação diferente, para aquela diferencial exata. Então, olha só. A diferencial exata é essa. Não é isso? Agora, encontrei essa solução. Vamos ver, vamos derivar para ver. Derivando em relação a x, vai dar 3x quadrado y, está aqui. Derivando em relação a x, 2 vezes 1, 2, simplifica, vai ficar x, y quadrado. Derivando em relação a x, dá e elevado a x, d de x. Ó, derivando agora em relação a y, vai dar quem? Vai dar x ao cubo, está aqui. Derivando em relação a y, vai ficar 2 vezes 1, 2, simplifica, vai ficar x quadrado y. Mais a derivada de e elevado a x em relação a y, é zero. E a derivada de seno de y em relação a y, cosseno. Então, veja, provado lá em cima, no primeiro passo, que ela era uma diferencial exata, e provando que a solução que você encontrou é a solução dessa equação diferencial exata. Viu aí que é tranquilo, pessoal? É bem fácil de você resolver. Mas eu estou vendo aqui, eu estou lendo os pensamentos de alguém, e alguém está pensando assim, e se eu invertesse, vou voltar aqui, tá, pessoal? E se eu invertesse agora, em vez de eu iniciar no segundo passo aqui, em vez de eu iniciar integrando 1 em relação a x, eu resolvesse integrar 2 em relação a y. Como é que ia ser? Pessoal, vocês iriam chegar à mesma resposta. Se você começa aqui integrando 2 em relação a y, o que seria o terceiro passo? Você ia derivar 3 em relação a x. E aí o que seria no quarto passo? No quarto passo, você teria que igualar quem? A quarta equação não era com a segunda, e sim com a primeira. E aí quando você viesse para o quinto passo, você ia integrar não em relação a y, você ia integrar em relação a x. E aí você ia chegar à mesma resposta, substituindo a equação que você encontrasse aqui no quinto passo na terceira equação. Viu aí que é tranquilo essa questão da diferencial exata? E esse conceito vocês já estudaram lá em cálculo 2. Beleza? Nós só tratávamos lá, na verdade, em vez de ser diferencial exata, nós tratávamos como quem? Gradiente. É claro que uma notação diferente lá, vetores, e aqui nós não estamos tratando ela como vetores, e sim como uma diferencial. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, é bem simples, né? Foi 2 exemplos, mas 2 exemplos que conseguem fazer com que vocês identifiquem, né, e assimilem os passos a serem trabalhados. E lembrando sempre, as derivadas, os conceitos de derivada integral, pessoal, vocês devem estar sempre com eles em mente para estar estudando. Tá joia? Então, novamente, pessoal, agradeço a todos pela paciência, pela compreensão de estar em seus lares, protegendo a sua saúde e seus familiares, que hoje, para nós, é o mais importante. Tá bom? Então, um abraço a todos, que Jesus abençoe você e toda a sua família hoje e sempre.